Nesta aula, nós vamos agora formular a relatividade especial com álgebra tensorial. Então, vamos fazer uma formulação tensorial da relatividade especial, tá? E vejam, aqui nessa foto tem o Einstein aqui com as transformadas de Lorentz, e ao lado dele tem o Minkowski aqui, né? Que foi o cara responsável, que é um físico matemático, e ele foi o responsável por fazer a formulação tensorial dessas transformações aqui, e fazer a formulação tensorial da relatividade restrita ou especial, né? Então é esse cara que fez essa contribuição. E tem todo o sentido do mundo descrever a teoria da relatividade especial com a formulação tensorial, porque os tensores em si, né, a gente trata um objeto invariante que possui transformações específicas quando a gente muda de um sistema de coordenada para outro, né? Então, é exatamente isso que vai acontecer na transformada de Lorentz também, né? A gente vai estar mudando, fazendo uma transformação agora em sistema de coordenadas, considerando, por exemplo, um fixo e um sistema de coordenada em movimento, certo? Então, o Minkowski foi o cara que contribuiu para essa formulação tensorial. Então, aqui, a gente retomando aquela tabela que a gente utilizou nas aulas anteriores, aqui a gente já explorou, né, o tensor métrico até agora no espaço euclidiano, né, com coordenadas cartesianas, que vai ser o mais trivial, a matriz de identidade. A gente viu também com o espaço euclidiano, mas em coordenadas esféricas, a gente demonstrou tudo isso. E agora nós vamos ver a formulação tensorial na relatividade geral, né, e onde entra o Minkowski, no espaço de Minkowski, que é uma coisa que a gente ainda vai definir. Então, basicamente, a forma contravariante das componentes, tá? Isso aqui será dessa maneira, e a forma covariante será dessa maneira, mas veja, isso aqui é por convenção. Então, o Goldstein é um livro que trata dessa maneira. O livro do Mecânica Analítica do Nivaldo, ele já toma outra convenção. Então, bem, aqui a gente vai tomar a convenção lá do livro de Mecânica Analítica do Nivaldo Lemos. Mas, enfim, a parte de contração escalar, né? Então, isso daqui vai ser a contração escalar, que vai ser um elemento invariante no tempo, tá? Então, vai ser o nosso elemento equivalente aqui, né, a este e este. E aqui está nosso tensor métrico que caracteriza o espaço de Minkowski. Agora nós vamos definir o intervalo invariante, né? Que é o que Minkowski definiu, certo? Esse intervalo invariante vai ser o nosso elemento, um elemento infinitesimal do espaço-tempo, né? Vai ser um análogo do que a gente tinha ali no espaço euclidiano, como um elemento de comprimento infinitesimal, né? Que descreve, por exemplo, caracteriza a dimensão, a magnitude de um vetor naquele espaço, né? E no espaço, no caso de Minkowski, a gente também vai ter um vetor característico. No caso, vai ser um quadrivetor. E nesse caso, a gente já está utilizando aquilo que a gente definiu antes, né, como vector, a formulação de vector e one form. Porque a gente vai chamar o quadrivetor do espaço-tempo como um vector, um vetor, porque ele as coordenadas dele são contravariantes, naturalmente, tá? E, enfim, né, vamos definir aqui, né, o que Minkowski define como esse elemento, né, de invariante no tempo, certo? Intervalo invariante, aliás. E isso vai ser ct quadrado menos dx quadrado menos dy quadrado menos dz quadrado, tá? Então veja que é parecido, mas agora é parecido com o que a gente tinha para o espaço euclidiano, mas agora a gente tem um novo elemento, né, que vai ser este elemento aqui, que vai ser o elemento temporal do nosso vetor, né? Então esse daqui, aliás, o nosso espaço, tá? Esse daqui vai ser o elemento espacial e esse daqui vai ser um elemento temporal, certo? Essa formulação, né, pode ser escrita na forma inicial, tá? Tal que as componentes de um dado vetor são componentes contravariantes, né, de um quadro vetor, podem ser determinadas como CT igual a
x, x2 igual a y, e x3 igual a z. Tá? Mas olha só, nós começamos aqui com um índice zero, porque esta coordenada que tem referente à coordenada temporal, né, isso aqui tem uma dimensão de espaço, veja, que é a velocidade da luz e tempo, certo? Porém, este elemento aqui, a gente chama de uma coordenada temporal, e a gente utiliza esse índice superescrito aqui, zero, sempre para se referir à coordenada temporal, certo? E isso aqui é importante, porque a gente vai fazer uma mudança agora na forma como a gente denomina os índices, tá? Os índices I, J e K, que a gente está utilizando até agora para o espaço euclidiano, eles começam de 1. Então, sempre começam de 1, por exemplo. Tá? Mas, para estes novos índices, que começam a partir de 0, né, para agora essa nova componente, que a gente vai considerar que é a componente temporal, para a gente separar da componente espacial, a gente vai tomar um novo índice, né, um novo sistema de índices que vai ser com letras gregas. Tá? Então, Mi, Nu, Alfa e Beta. Então, essas letras gregas, quando utilizar letras gregas, isso já vai indicar, né, que por convenção esses índices começam em zero. Né? Então, Mi, por exemplo, começa em zero. E o somatório vai começar em zero, né, para a gente formar os elementos de uma matriz, por exemplo. Então, isso aqui é a convenção que a gente vai tomar a partir de agora para o espaço de Minkowski. E deixa eu só ajeitar isto. Tá. Dessa maneira, como que a gente pode, então, determinar a métrica desse espaço? Né? É simples determinar a métrica desse espaço. Né? A gente já consegue ver aqui a característica dele. A gente já vê que vai ter uma convenção aqui. Eu sei que talvez não seja trivial de ver para quem está vendo pela primeira vez, mas aqui a gente vai ter uma matriz característica, né, diagonal, como a gente tinha nos outros exemplos, com essa convenção de sinal, tá? Mais, menos, menos, como a gente já consegue ver aqui, né? Mas vamos demonstrar o porquê que ela fica nesse formato, né? Primeiramente, tem que ser uma matriz 4x4, porque a gente quer pegar os elementos desses índices aqui, né, na expansão, para determinar esse elemento diferencial do espaço-tempo, que vai ser o meu intervalo invariante, tá? Como é que a gente determina o intervalo invariante? De forma análoga ao que a gente fez para os espaços em coordenadas euclidianas, né, coordenadas esféricas ou coordenadas cartesianas. E isso vai ser ds quadrado, será um elemento dxi, dxj, vezes um tensor ij. Né? Só que agora, isso vai passar a ser um elemento no espaço de Minkowski, né? Então, vamos considerar agora as coordenadas com mi dx alfa, g de mi alfa. E agora, quando a gente expande isso a partir do índice zero, a gente vai ter que obter exatamente isso aqui, ó. Menos dy quadrado, menos dz quadrado, né? E então, a nossa matriz, esses índices aqui da matriz, só vão poder ser mi e alfa. Só irão poder serem um valor não nulo, né, na diagonal principal, ou seja, quando mi for igual a alfa. Porém, isso daqui não vai ser uma delta de Kronecker, né, porque a gente quer ter esses sinais aqui, que é a nossa convenção. Então a gente ajusta os nossos índices, tá? De forma que a gente vai obter uma matriz, que eu vou chamar aqui de G maiúsculo, que vai ser a matriz característica que vai ser o nosso tensor métrico, né? A gente vai ter um 0, 0, 0, aqui nesse caso, nessa convenção, tá? Menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0 e menos 1. E este é o nosso tensor métrico, ok? A matriz que caracteriza ele. Então, a gente consegue representar nosso intervalo invariante, eu vou só reescrever de outra maneira aqui, né? Dessa forma, né? Na forma inicial, alfa, x alfa,
E a gente vai também conseguir representar esse intervalo invariante em uma forma matricial. E a gente vai ver em sequência, né, como a gente consegue determinar isso utilizando a transformada de Lorentz. Né? Mas antes, eu queria ler uns fragmentos aqui do texto de Rivaldo que eu achei interessante. Né? Estou falando sobre intervalo invariante. Então, no caso da teoria especial da relatividade, nem a distância espacial, nem o intervalo de tempo são separadamente invariantes, mas somente a particular combinação de espaço e tempo que vai ser expressa aqui, né, nesta equação, tá vendo? Apenas essa combinação de espaço e tempo quadridimensional vai caracterizar uma distância invariante, né? E esse é o espaço de Minkowski. E ele coloca uma frase do próprio Minkowski em que ele fala o seguinte, né? Que ele publicou em 1908. Minkowski falou: de hora em diante, o espaço por si mesmo e o tempo por si mesmo estão fadados a desvanecer-se em meras sombras. E apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Ou seja, ele falava que nenhum espaço e tempo podem ser considerados independentes por si só, né? Apenas eles juntos, né? Com essa formulação aqui do espaço de Minkowski, podem descrever de forma precisa o espaço-tempo, né? Independente do referencial. Então agora a gente vai entender em seguida como as transformadas de Lorentz são formuladas considerando isso que nós vimos agora. Bem, só revisando rápido a transformada de Lorentz, né, antes, né, a gente para fazer uma transformada de Lorentz, para usar a transformada de Lorentz, a gente considera dois sistemas de referência em que um está em estacionário, digamos assim, em repouso, e outro está em movimento, né, relativo ao esse primeiro sistema S aqui. E eu não vou demonstrar, mas eu só vou definir, né, o que a gente tem como conclusão das transformadas de Lorentz, tá? Que para a gente transformar desse sistema para esse sistema aqui, né, enxergando, digamos assim, este sistema a partir de uma pessoa posicionada no referencial aqui no sistema S', a gente consegue fazer a seguinte transformada. Né? Isso aqui vai ser x', que vai ser igual a x menos v, aliás, o t, né? Só um detalhe, eu vou considerar a velocidade aqui como o t, dividido por 1 menos o quadrado sobre c quadrado. Y' vai ser y, né? Porque a gente está considerando que esses dois referenciais estão se movendo, no caso, esse referencial está se movendo apenas na direção do eixo x', aqui, certo? Então existe apenas movimento relativo no eixo x, no geral. E de forma que a gente vai ter que as coordenadas espaciais, as outras, vão permanecer constantes, né? Então, y' e z' vai ser a própria z' e z', não vão se alterar. A gente só está se movendo no eixo x. Porém, a transformada de Lorentz tem uma característica diferente com relação à transformada de Galileu, que ela vai dar conta, digamos assim, da dilatação do tempo e a contração do espaço. Né? Exatamente devido a este termo aqui. Tá? A gente não vai conseguir discutir muito isso agora, porque a gente quer se focar na formulação tensorial. Mas eu vou escrever aqui agora que a coordenada temporal vai se alterar, né? De tal forma que a gente vai ter isso desta maneira aqui. Ter sobre c quadrado x sobre a nossa raiz de 1 menos quadrado sobre c quadrado. Aqui é conveniente para a gente achar essa transformada de Lorentz na forma matricial, né, de forma como a gente fez lá na primeira aula para um vetor. A gente precisa reorganizar esses termos aqui, só para não ficar tão maçante o processo de manipulação da matriz. Então, a gente vai chamar esse termo aqui que está no denominador, no caso, o inverso desse termo no denominador, a gente vai chamar de gama. Tá? Isso vai ser 1 sobre raiz de 1 menos o quadrado sobre c quadrado. Esse daqui é o boost factor. E nós devemos chamar beta de u, na velocidade, sobre c. Né? É conveniente a gente escrever também que beta, que u, né, na velocidade, vai ser igual a beta c. Tá? Por conveniência. De tal forma que
vale a pena a gente reescrever essa transformação aqui de forma a gente ter as componentes do quadrivetor no espaço-tempo de forma explícita, assim, sabe? E como que a gente pode fazer isso? Porque a gente está interessado em ter algo dessa forma aqui, né? Dessa maneira aqui, né? As coordenadas, a coordenada temporal e as coordenadas espaciais. E a gente precisa, então, de um termo que é a velocidade da luz. Tá? Então, a gente vai reescrever a transformada de Lorentz considerando esses termos aqui agora, tá? Então, vamos reescrever... Vamos reescrever a transformada tá? Isso vai ser igual a então, x' as coordenadas espaciais, vai ficar x menos, no caso, a gente vai tirar aqui o lambda, colocar o lambda em evidência, o lambda não, o gama em evidência, gama, x menos, e a gente vai substituir o u aqui, tá? A gente sabe que u vai ser igual a beta c, tá? Então já vamos substituir aqui direto, menos beta c t, tá? As outras coordenadas espaciais vão permanecer as mesmas, tá? Deixa eu só ajeitar este gama aqui. Z. E o tempo, a gente vai ter um gama, tá? Só que a gente vai fazer uma coisa aqui agora, tá? A gente vai ter T menos beta. U sobre C vai ser beta, né? Então a gente vai ter beta sobre C, tá? Porque a gente está tirando agora, substituindo beta aqui nesta equação. De forma que a gente vai ter como tem um denominador aqui quadrático, C ao quadrado, vai ficar só C. Isso, X. Tá ok? Tá, mas ainda tem um problema. A gente precisa desse fator, desse fator aqui da velocidade da luz. Então a gente vai multiplicar ambos os lados por C, tá? De tal forma que a gente obtém aqui CT'. E esse valor aqui no denominador vai sumir, tá? Porque a gente está multiplicando por C, isso vai virar 1. E a gente vai obter CT dessa maneira aqui. Ok. Bem, agora nós conseguiremos escrever uma matriz de transformação de um sistema de coordenada para outro. Então a gente está se movendo de um sistema de coordenadas x, y, z e ct no tempo desse sistema aqui, e nas coordenadas deste sistema, as coordenadas espaciais desse sistema para este sistema, né? A gente está vendo esse sistema da perspectiva deste sistema aqui da direita, né? Do sistema S'. Então, vamos fazer uma matriz que representa essa transformação, como a gente fez de forma análoga lá na primeira aula de introdução à álgebra tensorial. Então, isso aqui é uma transformação de um vetor. Só que a gente vai achar essa matriz, né? Dado esses índices aqui. A gente sabe que eu estou fazendo uma transformação matricial para as coordenadas C, T', X', Y' e Z', né? E Z'. Então, eu posso considerar essa matriz aqui, coluna. E a gente vai ter uma matriz de transformação aqui, tal que essa matriz tem que ser 4x4, né? Porque a gente tem um produto de uma matriz 4x4 com uma matriz 4x1, de forma que a gente vai ter uma matriz 4x1 no final, né? Então a gente tem que ter essa simetria para determinar a igualdade de duas matrizes. Logo, a gente já sabe que vai ter uma matriz aqui 4x4, né? Vou colocar os termos aqui com pontinhos. Então a gente vai fazer o produto da linha pela coluna, né? Então, primeiro, para a coordenada temporal, transformando para CT', a gente espera ter CT' igual a gama CT menos gama beta x, certo? Então, todos os outros termos serão nulos. Logo, os termos y e z, eu tenho que ter zero aqui nesse produto matricial, tá? Dessa primeira linha, pela primeira coluna, nessas duas últimas aqui, desses dois últimos elementos dessa linha, tá? E nessas duas primeiras, a gente vai ter gama, que multiplica CT, e menos gama beta, menos gama beta aqui, tá? E para a segunda, nós teremos 0 e 0 novamente, porque a gente agora vai transformar x', né? A gente vai obter x' com esse produto matricial. Logo, a gente vai querer gama,
x, primeiro, né, que multiplica x, mas a coordenada temporal vai ser menos gama beta, e depois gama, né, multiplica o x só. E para as outras linhas vai ser mais fácil, né, porque a gente vai ter somente zeros e uns. Para as outras coordenadas espaciais, né, tá, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, opa, isso aqui não é aqui, né, 0, 1 e 1. Né? Então, essa matriz aqui é a matriz da transformada de Lorentz, né? E a gente pode colocar isso na forma inicial. Então, a gente vai chamar isso das minhas coordenadas x, mi, linha, né? Enquanto que eu utilizo uma matriz de transformação, que eu vou chamar os índices dessa matriz de transformação de lambda. Isso aqui é para ser um lambda maiúsculo, mas eu acho melhor desenhar um minúsculo. Mas a notação do Nivaldo é um lambda maiúsculo que representa esses índices. E a gente tem um índice, ele vai ser dividido para essa transformação que a gente chama de transformação direta, né? Das coordenadas originais para a coordenada mudada, né? A coordenada do sistema. Então a gente vai utilizar esta notação aqui, né? A gente vai sair de mi para alfa. E isso vezes as coordenadas alfa, né? Então a gente escreve, né, com essa distinção aqui para dizer que é a transformada direta. Se a gente fosse fazer a transformada inversa, como é que a gente caracterizaria? A gente utilizaria a matriz inversa dessa daqui, né, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, para eu fazer esta transformada para índices mi aqui, por exemplo, então a gente vai utilizar essa matriz de transformada inversa. E eu vou posicionar esse mi aqui do lado, aqui é alfa, e aqui vai ser as minhas variáveis x, alfa, linha. Então, existem duas maneiras de fazer essa representação, tal que este produto aqui, alfa, esse produto matricial, né, se a gente chamar isso daqui na forma matricial, a gente vai chamar isso daqui de um lambda maiúsculo, que eu vou tentar desenhar aqui, para ser a matriz, e esse daqui vai ser a nossa matriz inversa, né? Então, a gente já tinha visto isso, tal que isso vai dar a identidade, a matriz de identidade. Então, a gente tem aqui a transformada de Lorentz, tá, fazendo essa transformação para o nosso quadro e vetor aqui, né, do espaço-tempo. E, bem, a gente agora, na próxima sessão, vamos ver como isso vai se conectar com o que nós vimos aqui, com a métrica, né, do espaço de Minkowski.